A peleja. Ontem vi um casal de mãos dadas. Mas quem? Eu juro que acredito ser o pelejador, simplesmente aquele que é, independentemente das circunstâncias. Mas não era sem tempo, não é? Querer crer é só um ideal. Mas o caso é justificar, significar e procurar a loucura, sem qualquer tipo de obsessão. No fundo, ela diz alguma coisa para você? Sinceramente, acho que talvez. Jamais pode falar tudo o que quer e no final acaba dando-se um jeito. O pelejador é um tipo provocativo, meio distante, mas sempre leal. Porque fidelidade, hoje em dia, não se encontra tão fácil. Sim, ela diz, a lealdade. Paciência, meu amigo. Quem diz que tudo é fácil jamais fica sabendo as tais entrelinhas dos inúmeros procederes que tem a vida. A horda de soldados está sempre pronta. Que vão dizer quando chegarmos? Sabe-se lá o que tem por detrás dos desígnios da sabedoria. És um homem de sorte? É o que é dele. Cristão, a casa caiu. Suco mais chocolate, vírgula, o sabor de qualquer ideia. O pelejador pode ser um viajante sem sombra? Jamais. A lei do mais fácil é sempre uma janela aberta, mas para ele a janela fechada é sempre uma oportunidade, pois a frequência que ele pensa nisso é muito grande. Mas ele poderia ter nome, ou um. Sim, Senhor dos Senhores, como fora o Mestre dos Mestres e Senhor de tudo, que é construído em nome dele e, claro, não em nome da igreja. Como palavras que existem somente numa língua, a massificação de fatos faz a lei e nem tudo o que é comando faz lei entre as partes. Como ele mesmo diria, o país, bairro ou região não constroem caráter, mas uma leve pausa entre duas ou mais verdades. Filhos do Senhor, cabe a cada um provar aquilo que provém do trabalho, mas não jure obediência a toda e qualquer verdade, pois mesmo ela diz, sabedoria, onde estás? Você deve ir pelejando com ele. Sim, mas como massificar o fato de tantas e infinitas ideias que você julga ser o melhor ponto entre todas elas? Como cada um faz, você vai repetir várias vezes aquilo que julga que é capaz de fazer com facilidade. Mas pai herói, ou pelejador, viajante de todas as viagens, substituto de pessoas que não mais estão aqui porque jazem no infinito maior, cabisbaixo pode-se encontrá-lo, mas o sentimento sempre dá um passo por nós. Então, o que fazer? Fazer, trabalhar, brincar, ganhar, por vezes perder, até que muitas vezes se encontra o pedaço da sabedoria. Temerás? Temerei. Mas ele que ganha e perde, soa que um dia terá seu tempo de vigilante no céu. Eu condeno. Realidade de todos os tempos, realidade de realidades. O espaço deste homem é de algo assustadoramente vingativo. Caminho, penso, ajo e estou de mãos dadas com alguém que vi pouco, mas tenho a confiança suficiente para me sufocar aos poucos e massificar um simples fato. O coração do pelejador vai embora devagar, mas ele mesmo tem pressa. Não é bobo, pois não quer que isso aconteça. Sabes do que fala, meu amigo? Você fala da sabedoria. Mas como entrar por uma porta que não vejo, meu pai? Ele costuma responder com as vias do pelejador. Mas ele tem amigos? Tem filhos, amantes, contatos? Ele nunca tem nada, pois quando consegue pensar em ter, a peleja tira dele num espaço mais profundo, não longitudinal, mas de cima para baixo, como o formato do céu e debaixo da terra. Suba, nosso avirão partirá, meu pelejador. É fato, mas adoraremos esta conversa. Jamais espere por eles, pois eles virão com todos os fogos que você um dia conhecerá. Ela não partirá, eu sei, mas tudo bem. Caminho ainda de mãos dadas, e isso é importante para mim. Mas não queira que eu fale bem deles ou que me lembre do que fiz de bom quando partir, pois meu caminho é unicamente meu e por mais simples que seja o meu jugo, sei que significa muito, pois lutei muito para estar aqui. Eu te traio? Talvez, mas te amo de qualquer maneira. Eu costumaria dizer para acenderes uma fogueira, porque tudo que passamos temer está a caminho agora. Mas fique tranquilo, porque por ora é só uma rachadura, que pode nos fazer esquecer do que um dia pensamos que fosse. Símbolos, ideologias, pareceres, contatos intermináveis, possibilidades, comida e bebida, mulheres, janelas abertas e talvez até livros escritos. A revolução vai chegar, podem esperar, pois o pelejador sempre aguarda a sua peleja. Cada um tem sim seu caminho e nada pode interferir. Tudo é inventado, tudo pode ser dito e, claro, não dito. Saber sempre é tudo, e muito que vai atrás de mim pode, num piscar de olhos, irem atrás de ti. Pois isso talvez seja uma forma de ir. Ver e viajar, seguir a peleja daquele que se foi em nome de algo bom e passível de acreditar, pois que não há falhas, faz da vida ser até então o que é e foi, mas isso ao mesmo tempo.
Ao longo da peleja, a perfeição dá lá suas falhas e o porquê é muito simples, pois não há o que se faça que seja o suficiente para lembrar 2 caminhos que foram vividos, e isso ao mesmo tempo. Se você conseguiu, já é hora de desistir. A ponte ainda está longe, mas ele vai continuar até todas as pedras na peleja sumirem, e isso que deixa ele feliz, pois de um jeito ou de outro os caminhos vão se voltar contra aquilo que se repetiu. Ninguém vai acreditar. O ser humano é condicionado, mas saltar de um prédio, vingar a morte de um amor com outro amor, vencer a guerra, não é condição, e sim escrever as histórias que não cessarão jamais. Seu modus operandi, se ainda não vingou, ainda está muito atrasado. O pelejador olha no relógio. Pense a respeito do que se poderia ser se fosse ingrata esta sabedoria, e o que seria difícil se ela fosse dada somente a um de nós. O pelejador pensa? O ser humano costuma fazer isso várias vezes. Ao dia? Sim, por hora sim. Algumas vagas lembranças. O amor renasce a todo momento como uma única ideia é originada dentro de si. Pena que não há nada que diga isso a nós a todo momento. Claro, a religiosidade tem sim seu caminho, mas não é pela história que pensamos que podemos tudo, mas por uma força maior, um caso fortuito. Por um momento penso que existo, mas ainda é tudo em vão. O verso de uma música diz para mim tudo o que sou, mas dentre elas é só mais uma vaga lembrança, feliz ou talvez infeliz. Já não existe mais vida para alguém que já viveu tudo o que acreditou, mas há um eterno retorno para tudo que quer existir. E isso sempre fez vida entre os homens. É a lei. A família é o diabo para principiantes, mas nem ele é capaz de tudo isso, pois em suas mãos mora o sangue de Deus ou qualquer coisa que o valha. O que é dito pelo não dito morre em perigo. Mas o que elas querem dizer? A sabedoria termina onde a amizade tem seu começo. Mas quem são daqueles que fazem nossa vida ser uma eterna peleja? Porque eu não penso assim, mas a vida é quem pensa por mim. E isso foi durante minha vida toda. Tudo o que fiz jamais fiz por alguém, mas pelo que acredito. Tudo me é dado e raras vezes não me convém. Pois o que convém é o dito pelo não dito, a própria manipulação. Pintura da vida que escreve o pelejador em sua jornada. Temos a lei, temos um governo e morremos todos em vão. Há quem invente o conhecimento, mas a sabedoria dele, que é única, mora no inconsciente de todos nós. A vida em suas idas e vindas abre áridos caminhos, pois deles é que nasce a necessidade, o escambo. Assim, a origem de todas as coisas, a vida em sua menor relevância, dá grandes conselhos. Eu preciso de... Mas que masmorra de objetividade é que caminho entre as entrelinhas da magia ou do que é concretizado através do pensamento. Os caminhos são infinitos, então não é caminho que deve ser seguido, mas um pensamento que deve ser criado. O tempo é bom, o espaço é bom. Logo, o que é necessário é passar o tempo abrindo o espaço através do pensamento, mas lembrando que seja comum para todos. Lei é assim, molhou, seque. O pensamento o pelejador conhece. Como adquirir o que não se conhece se não existe e é incomum para todos? Ele não diz nada. Nós estamos perdidos num ambiente sem espaço. Seria como poderia pensar o pelejador, mas ele raramente está aberto para boas novas. E por quê? Só ele diz. O sentimento abarca inúmeras cores, mas nenhuma se vinga dos elementos da terra, pois ela dá mais do que pode um homem acreditar. Cite para si personalidades fortes, encheremos montanhas de bom caráter, mas será que o pelejador está entre eles? Forte é a peleja que ele acredita e segue, pois a sua sabedoria inata faz dele ser o que é, entre os que já foram. É bem de longe e sabe-se pouco a respeito. Vencer não é teoria, vencer é acreditar um pouco mais, e é só isso, pois isso não diz nada. Isso é o que é porque homens gostam de acreditar. Temos muitos aspectos em que ousamos acreditar, muitas potências e monopólios em que a realidade se faz presente. Talvez ela se baseie no que seja importante para todos ou para muita gente. E precisa de exemplos? De que lado está o pelejador? O cristão saberá dizer.